pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com os nossos novos convidados. É um casal lindo e maravilhoso. Eu acho que merecia aqui um tapete vermelho, né? Mas como a gente está num espaço pequeno, não teve como a gente colocar. Então, eu quero agradecer a presença da Silzian e do Rodolfo, da Tise Balões. E falar também que vocês são muito importantes aqui em Goiânia, a empresa de vocês é muito importante aqui em Goiânia, e que é um prazer estar aqui conversando com vocês e a gente bater um papo para as pessoas conhecer vocês melhores, né? Conhecer a loja de vocês e tudo que a gente pode aproveitar aqui agora nesse momento, tá bom? Nós que agradecemos. É um privilégio. Quando você mandou uma mensagem, deu aquele frio na barriga, como está agora nesse momento. Mas muito obrigada pelo convite e o que tiver ao nosso alcance aí, a gente está aqui para responder. Obrigado, Ronise. Satisfação estar aqui com você. Espero que seja uma tarde proveitosa, que a gente possa responder as perguntas à altura do podcast. Tem que ter balão. Isso, obrigada, gente. Valeu. Então, pessoal, eles têm uma loja que é especializada em venda de balões e produtos para artistas de balões profissionais. Então, eles entendem de tudo. Assim, o que eu tenho para falar início, que eu não sei se vocês sabem a relevância que a loja de vocês tem aqui em Goiânia e tem no nosso estado e até para o Brasil, porque a gente conhece várias pessoas que seguem e que compram os balões diretamente de vocês. Eu acredito que é o atendimento também, pessoal. Eu acho que o atendimento é muito bom e vocês entendem o que o decorador tem, o que o decorador fala e o que ele precisa, né? E eu quero saber de você, Silzian, se você realmente sabe dessa relevância que a sua loja tem aqui para nós. Olha, para a gente foi uma surpresa, para te falar a verdade. Nós entramos nesse meio aí bem sem entender quase nada, né, meu bem? E depois de uns 2 anos, quando nós vimos que a loja realmente, assim, que estava sendo um point para o decorador, ele marcava lá até encontro com outros decoradores. Uhum. Foi quando nós percebemos que realmente estava faltando uma loja como essa aqui. E hoje a gente entende, hoje a gente sente esse carinho do decorador, a gente sente que o decorador vai lá e ele fala isso pra gente. Como é importante ele ir numa loja, encontrar o produto que ele quer, não ficar pingando, né? Que era uma das preocupações do decorador antes. Então, hoje nós entendemos essa importância. E como você falou, nós tentamos fazer de tudo para que aquele decorador ele seja muito bem atendido na nossa loja. Isso aí para a gente é crucial, é uma coisa que nós não abrimos mão. Desde a entrevista inicial, quando o colaborador vai entrar na nossa loja, é o que a gente realmente assim, faz questão de falar o tempo todo, que é algo que tanto eu quanto o Rodolfo, isso não dá para, né, meu bem, não dá para a gente negociar. Não dá para negociar isso. Verdade. O atendimento ele tem que ser excelente. É muito mais do que o pinga-pinga, né, Ronise? Para você encontrar o material que você precisa, não é só o pingar, é sim encontrar, né? Então a gente vem nessa caminhada aí durante 5 anos, a loja fez 5 anos agora em junho, justamente isso, é ter o material que o decorador precisa, né? Tanto que há inúmeras situações em que o decorador solicita uma determinada coisa, eu não tenho na loja, eu vejo a viabilidade de pedir, né? Eu faço questão de pedir dando certo, eu faço questão de pedir para ter na loja para atender, nem que seja um decorador, né? Então essa é a nossa preocupação. A loja ela existe com o único intuito de atender o decorador, tá? Não há outra alternativa pra gente. A gente existe para atender o decorador. Isso, verdade. E eu sou de prova, que eu já pedi algumas coisas que não tinham. Aí vocês entraram na minha onda e pediram. Porque às vezes a gente pensa assim, gente, será que ele vai pedir isso? Será que é só eu que estou pedindo isso ou mais alguém pede? Aí, independente disso, eu peço, eu mostro para alguém, nossa, onde você conseguiu isso? Não, na Tise. Então a pessoa vai lá e compra a mesma coisa que eu comprei porque eu pedi para ter na loja. E isso é muito legal para a gente também. Aí eu quero agora que apresenta para a gente aí os produtos que vocês vendem, algumas coisas, e fala um pouco sobre mais produtos que tem lá na loja. Desde quando nós abrimos a loja, nosso intuito era trabalhar com pelo menos uma grande parte das marcas nacionais. E aí nós tentamos dar uma estudada para ver quais eram as marcas principais para o decorador. E nós entramos com 4 marcas. Na verdade eram 5 na época, com 5 marcas, que foi a São Roque, a Happy Day, Arte Latex,
Pique-Pique e na época nós entramos com Joy também. E aí nós entramos de primeira, assim, trabalhando mais com os balões mesmo, né? Depois que nós vimos a necessidade de incluir alguns acessórios. Mas hoje nós trabalhamos com um mix muito grande. Nós tentamos fazer com que o decorador ele encontre na nossa loja tudo que ele precisa para fazer um determinado trabalho. Então, o que ele precisa para inflar o balão, né? Então, nós temos inflador, temos 3 tipos de infladores, que é de um bico, 2 bicos. E manual. 4 bicos, temos a bombinha manual, 3 modelos de bombinha manual para o decorador. Às vezes para a mãezinha que não quer fazer só uma festinha e compra uma um pouco inferior. Nós trabalhamos hoje com um produto excelente que é o Flutua. Não abrimos mão desse produto, então é um produto que faz o seu balão flutuar por mais tempo, né? Quando você trabalha com gás hélio, e ele te dá também várias outras oportunidades aí de trabalho. Pega balões metalizados, né? Balões de número, balões de bichinho, né? Safari. Nylon, fitilho. Isso, assim. Muita coisa. Balões individuais. Fixa às vezes balão. O cliente fala assim, eu quero comprar um balão, porque eu quero dar um toque especial na determinada guirlanda. Então, nós trabalhamos também com marcas importadas, né? Que é a Aqualatex, a Sempertex e a Gemar. Por exemplo, esses 2 balões aqui que estão aqui, a câmera é aquela ali, né? Isso. São balões importados, né? Pega o inflador, deixa eu mostrar aqui. Que a gente vende na unidade, né? Justamente para o decorador ter opção. Olha que balão lindo. Ele é um marmorizado. Exatamente, né? Então, para quem é de casa e não conhece aí da área aí, ó, esse balão parece que tá pintado, né? Então, bem bonito. É a linha Agate da Aqualatex e Exato. aí foi um dos modelos que nós colocamos para vender um balão. Então, às vezes o cliente não quer comprar um pacote, né? Isso. Olha esse outro balão aqui também. Esse aqui já é da Sempertex. Então, assim, a loja ela trabalha tanto com pacote quanto balões individuais, principalmente as marcas importadas, que são os individuais. E tem a Gemar também, que está na loja, tá legal. Verdade, é isso aí. Como o Rodolfo havia mencionado aí um pouco sobre o começo de vocês, que vocês entraram assim sem entender nada, né? E qual foi o motivo? Como tudo começou? Bom, posso falar? Pode. Então, começou da Silvia ficando grávida do nosso filho, né? O Arthurzinho. E um beijo, viu, Arthur? Então, aí ela entrou naquela preocupação de mãe, né? De estar perto do filho e tudo mais. E aí, vamos abrir uma empresa. Nisso, na época, ela trabalhava na Vivo. Mais de 15 anos na Vivo, que ela foi gerente geral lá. E aí começamos a pensar na ideia de abrir alguma coisa. Aí veio roupa, veio inúmeras coisas, né? Aí um certo dia meu pai... Academia para mulher. Eu pensei em tanta coisa que você precisa de ver. Aí quando foi um certo dia, meu pai falou, meu pai é representante comercial, falou, por que você não abre uma loja de balão? Eu falei, loja de balão? Eu falei, meu velho tá ficando doido. Ele chamou a gente pra almoçar e ficou os dois assim, olhando pra cara dele, balão. Meu velho ficou doido, eu falei, né? Eu falei, que loja de balão, pai? De onde o senhor tirou isso, né? Ele e tal, e aí tem uma loja lá em Brasília que tem assim um scope e tudo mais. Falei, vamos ver, né? Aí pesquisei, fomos lá em Brasília nessa loja. Inclusive, voltamos. Somos muito gratos ao Elísio. Que é um parceirão nosso lá da JR Balões. Isso. E aí voltamos para Goiânia, fiz algumas pesquisas de mercado, liguei para alguns decoradores questionando onde você compra balão, e se esse balão não tem, onde você vai? E a gente foi identificando esse gap, né? E aí vamos abrir. Aí fomos, meio na cara, na coragem, sem entender o que era balão, sem entender o que era polegada, sem entender o que era azul turquesa e azul bebê. Basicamente, porque pra gente balão era balão e azul era azul. É isso. Né? Então, de repente o azul tem 5 tons. O rosa tem vários tons. Né? Vários tons. E aí a gente foi entrando nesse universo. Eu lembro como se fosse hoje, a gente foi abrir, inflar o primeiro bubble, inclusive é da Qualatex, não tinha essa onda da bolha, né? Quando eu enchi, eu falei, acho que tá bom. Só que ela tava toda cheia de ruga, eu achei que não ia mais, assim, total inexperiência, né? Então foi muito engraçado no começo. Mas é legal. Assim, eu lembro que eu trabalhava com balões, mas eu tinha um emprego fixo na época e teve um curso prata, né, da Rapidez em Goiânia. Sim. Foi aonde vocês foram e eu não estava lá no dia, mas como eu já segui o pessoal na rede social e tudo, eu vi a movimentação. Só que eu não vi vocês, não me lembro de ver.
Eu só sei que quando passou, a Susan foi atrás de todo mundo e foi chamando de um por um, e ela me chamou. Ela, oi, Ronise, eu peguei seu número aqui no curso, o pessoal falou que você trabalha com balões, a gente está vendendo, vai lá conhecer a loja. Então, assim, é o nosso mundo. A gente, vocês já viram, né? Como a gente fica muito feliz quando fala algo de balão pra gente. Sim. A gente, se deixar, a gente dormia no balão. É verdade. Então, eu achei muito linda a história, o começo e tudo. No começo nós começamos a procurar esses cursos, né? Nós participamos do curso do Bruno, onde ele nos convidou, ele deixou a gente montar uma Eu mesinha. Tava lá também, eu lembro. Ele, pode trazer, traz seus produtos, mostra. Aí ele deu um pedacinho lá pra gente conversar com os decoradores, apresentar. Então, nós realmente tentamos entrar por esse meio. A Happy Day, nós não entramos como parceiros, mas nós ficamos sabendo desse curso. E aí eu falei com o Marcelo da Happy Day na época. E aí nós conseguimos o contato, inclusive no começo da loja era assim, era eu e o Rodolfo o tempo todo ligando pro decorador mesmo, tentando entender onde ele comprava, e aí a gente tentava buscar esses contatos do jeito que dava, né, meu bem? Isso, e eu não vou esquecer que você tava com uma blusinha bordada. De balão? Aí, bordada com balão. Os pompons de balão. Aí a Silza falou assim, alguém tem alguma pergunta? E alguém levantou a mão e falou, onde você comprou essa blusa? Eu falei, gente, a gente tá falando do balão. Gente, é porque a gente entra nesse meio tão apaixonado, né? Que a gente fica procurando tudo. Eu fiz uma tatuagem de balões. Eu procuro colar de balões. Aí eu fui na 44 nesse dia e eu cheguei numa lojinha de t-shirts, né? Quando eu vi o balãozinho em alto relevo de pompons coloridos, eu falei, não, eu comprei uma de cada cor, óbvio. Olha. E todas as vezes que eu usava ela na loja, alguém queria saber. Teve uma vez que eu falei, pô, Rodolfo, assim, nossa, eu vou comprar e deixar aqui na loja pra vender. Né? Mas vende. Lembra da faixinha com estampa de balão? A faixa na época da máscara. Isso, eu usava muito. Onde eu cheguei lá, nossa, a sua ainda tá viva ainda, tá? A minha eu ainda uso. Era a faixa e a máscara de balãozinho. Isso. Depois dessas preliminares, qual a maior dificuldade que você teve, Rodolfo, assim, com a loja, com o segmento, no geral? Dificuldade, assim, até o princípio de consolidação da marca, né, e consolidação da loja, foi o trabalho mesmo de captar cliente, né, de mostrar que Campinas, que está lá, que tem uma loja do lado da outra, não era a única opção e nem as melhores opções, né? E aí a gente se especializou para isso, né? Porque para que o decorador de balão tivesse uma casa, tanto que o nosso slogan é a casa dos decoradores, né? Então, a loja dos decoradores. A casa que cuida dos decoradores. Exatamente. Então, é isso mesmo. A gente procura com carinho mesmo, né? Cuidar de vocês, porque a gente sabe que vocês são... até um tempo atrás, era muito carente de acesso a balões como esse aqui, Ronise. Sim, muito difícil. Sabe? Não chegava em Goiânia. E a gente fala sem prepotência, sem nada, e quem conhece a gente sabe muito bem disso. A gente sabe que a gente teve uma participação importante na evolução do cenário dos artistas de balões dentro de Goiânia. Isso. A gente tem certeza disso. Porque a gente ficou muito mais acessível para vocês um 5, um 9, 16 da mesma cor e da mesma marca. Que antes vocês não tinham esse acesso, né? Não. Só existia o balão 7 polegadas. Verdade. Você achar um 9 era uma dificuldade do tamanho da semana. O 11 né? era... O 11 era um absurdo, Isso. né? Então, essa foi a dificuldade inicial da gente se estabelecer, fazer com que vocês confiassem em nós como fornecedores de vocês e como grandes parceiros. Tanto que toda vez que a gente publica alguma coisa, a gente fala, nossos parceiros, vocês são nossos parceiros. Porque sem vocês a loja não existe. Ponto. Isso é muito lógico na nossa cabeça. Então a dificuldade inicial foi essa, de consolidar a marca e passar a entender para os decoradores que eles têm esse ponto de apoio na gente, entendeu? Então foi essa a principal dificuldade. A responsabilidade de vocês é muito grande com a gente. Sim, inclusive o nome da loja foi escolhido baseado nessa personalidade que a gente queria trazer para o decorador, né? Meu nome é Silvia, mas meu apelido de infância é Tise, né? Meu irmão me chamava de Tise. E aí a gente numa pizzaria um dia sentado, como que nós vamos, qual nome? Aí eu brinquei, Tise Balões, né? Aí minha sogra ficou parada um tempão assim, falou, eu gostei. E aí a gente começou a rir, porque foi bem do nada mesmo, né? A gente já tinha falado desses nomes. Mas é isso que nós queríamos trazer. Nós queríamos que o decorador confiasse na gente. Então, para ele ter essa confiança, então vamos colocar um nome, uma cara para quem ele pode ir, ele pode personalizar. Recorrer. A gente chama de personalizar as coisas. Então, foi muito importante para a gente
foi uma dificuldade no começo, realmente, porque teve decorador que a gente ligava e falou, não, eu vou em Campinas mesmo, não sei o quê. E não dava tanto, assim, né? E a gente ainda brincava, vixe, meu bem, será? Mas eu acho que eram esses das antigas, né? Porque... tudo bem que eu também sou das antigas. Eu sou da época que nem orgânico existia. Mas eu já tinha uma cabeça aberta dos cursos que a gente fazia fora, porque é difícil, igual vocês falaram. O curso aqui em Goiânia também era muito complicado na época. Mas agora o pessoal tá com a mente mais aberta. É verdade. Né? E quando qualquer pessoa aqui em Goiânia pensa, eu vou comprar um balão, já pensa na Tise. É todo mundo que eu conheço. Ah, que bem. Então, a pessoa fala A assim... gente fica feliz. A pessoa fala assim, Ronise, você sabe onde é que tem essa cor diferente? Olha, já fui na Tise e fala o que não tem ainda. Então, assim, primeiro já foram lá e já tentaram resolver, né? E isso é bacana. Quando eu ouvi o nome da loja, igual você está comentando, eu achei que era apenas um nome bonitinho. Eu não sabia que era seu apelido. Para mim, nossa, que lindinho, Tise, né? Pensei. Aí um dia eu tô na loja, eu ouvi alguém te chamando. E aí eu pensei, eu acho que é alguma coisa com o nome dela. Aí depois confirmou mesmo que era seu apelido. Até hoje tem gente que fala assim, Tise, gente, que Tise? Tise é o nome da loja, o nome dela é Susan. Eu não, mas é porque é a mesma coisa mesmo. E eu prefiro. Ali dentro é nossa casa, é nossa vida, tem gente que brinca assim, você não vai ter outro filho. Não, eu tive 2 filhos ao mesmo tempo, gente. Foi a loja junto com o meu bebezinho, foi tudo ali ao mesmo tempo. Criando os 2. Então... É isso. Eu lembro que quando vocês atingiram a marca de 10 mil seguidores, vocês fizeram um ensaio muito bonito e tal. Agora já tem 20 mil. E qual é a sensação de ter 20 mil pessoas, 20 mil pessoas seguindo a loja de vocês? Olha, falando lá dos 10, quando chegou nos 10 a gente não acreditava muito, né? Quando chegou, porque assim... Uma coisa que ajudou muito a gente, que desde quando a gente abriu a loja, eu falei pro Rodolfo, meu bem, eu acho que a gente pode começar a divulgar os decoradores que compram com a gente no nosso Instagram. E aí, à medida com que eles vão fazendo as festas, a gente publica a decoração deles. E aí, o que acontecia? A Ronise ia lá, comprava os balões, a gente publicava, né, sua decoração, acabava que a gente fazia propaganda em 2 Instagrams ao mesmo tempo, né? Isso, verdade. Então, isso pra gente foi essencial e foi uma forma da gente trocar mesmo com o decorador a propaganda, né? Você faz propaganda e porque o cliente também, o cliente final, ele entra em contato com a gente querendo fazer a decoração, né? Apesar de a gente marcar lá, né, quem fez. E a gente sempre fala, olha, não fomos nós, mas ele está marcado. Então, da mesma forma com que o decorador que te segue começava a ver, né, que a gente tem aquele balão, o cliente final que me segue também ir atrás do decorador para fazer a festa, né? Então, foi uma forma que a gente encontrou e foi muito assim, acho que foi com 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, quando inteirou, a gente realmente ficou muito feliz. Tem um vídeo da gente falando sobre isso. Eu falo que, até criei uma frase na época que... eu vou esquecer agora porque eu tô nervosa, mas é como se que a celebração... é um combustível para a alma, é isso. A celebração é um combustível para a alma. Celebre cada momento que você merece. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu queria ter feito no começo e eu esqueci. Vocês são formados? Sim, eu sou formado em administração. E eu em direito. E aí, Susan, você veio do direito e o que você tem a dizer sobre isso? Então, o direito ele entrou na minha vida assim muito... eu tinha vontade de fazer... Porém, meu sonho, minha cabecinha estava lá em psicologia. Só que por influência, o papai falando e tal, fui no direito, né? Como eu falei, a gente trabalhava na Vivo, eu trabalhava lá, o Rodolfo também, mas depois ele saiu, enfim. Teve um período muito difícil financeiramente, eu tive que trancar a faculdade. E nesse período que eu tranquei, eu tive uma oportunidade no trabalho de ser promovida e eu não fui promovida porque eu não tinha terminado. Faltava terminar o curso. E aí acabou que voltei só para terminar mesmo, só porque o meu sonho não estava mais voltado ao direito, meu sonho estava voltado lá naquela empresa onde eu queria realmente ter um cargo de sucesso e crescer cada vez mais. E aí eu brinco com o Rodolfo que a gente trabalhava naquela empresa como se fosse nossa, então a gente não tinha momento para sair, tinha hora para entrar e não tinha para sair, às vezes nem para entrar, entrava antes da hora. Mas era a mesma empresa que vocês trabalhavam? Sim. Também. Nossa, que legal. Chegamos a trabalhar juntos. Nos conhecemos trabalhando na Vivo. Que bom. Então, assim, foi
A gente trabalhava muito e trabalhava com muito gosto, e era ali que a gente queria. E um dia eu falei para ele, vamos abrir a nossa, a gente trabalha, tá fazendo pelos outros o que a gente podia fazer, né? E uma empresa pra gente. Foi quando a gente surgiu as dúvidas, o quê, mas coragem mesmo foi só quando eu tive meu filho, né? Que aí eu falei, não quero mais, eu quero ter um tempo para ele. Acabou que no comecinho eu não tive muito tempo para ele não, mas hoje eu consigo dar um pouco mais de atenção para ele. Então, mas o Rodolfo ele continua na parte administrativa. Inclusive é a área dele lá na loja. Às vezes a gente tá lá na loja e aí cadê o Rodolfo tá lá em cima. Um dia tá com um pacote de balão quase caiu na minha cabeça, tô brincando. Mas eu só assustei mesmo. Eu nem sabia que tinha a parte de cima, a gente não olha. Não, mas não queira ir lá em cima, tá? Mas lá é estoque. Não, é estoque. Aí você pensa, um estoque organizado por homens, que eu não tenho coragem de entrar lá, então ele não tá muito organizado. Mas o meu curso não fugiu muito do que eu faço hoje, não. Eu faço a parte de administração da empresa mesmo. A parte mais... o coração, né, da empresa, vamos dizer assim. Sim. E razão, sobre... parabéns. Mas a razão, vai. O coração é só eu. Compra com coração, então, pra você ler. Comprar com Isso coração. que eu tô falando. Não é coração, é razão. Tem que comprar com a razão, né? Isso que eu falei, exatamente. Isso é mais mesmo. razão e não coração. Tá certo. Sobre os colaboradores que vocês têm. Assim, eu como cliente... Aqui no podcast, né, eu sempre falo com as pessoas e sempre levo para o meu lado, porque eu estou no meio, né? Assim, eu já percebi que quando chega um colaborador novo, ele começa a me atender. Aí aquele que me atendia antes não me atende mais. Eu não me importo, eu sou tranquila para qualquer um me atender. Aí teve vezes que eu fiquei pensando, será que algum cliente não gosta que algum colaborador novo atende ele, tem que ser aquele outro que sempre atendeu, e aí sempre me atendem aqueles que chegam porque eu sou de boa para ser atendida. Eu fiquei pensando, será que é isso? Não tem um atendimento fixo, um vendedor fixo para cada decorador. Existe um decorador com um atendente fixo, de preferência, né? Isso existe na loja. Então, é isso que eu tô falando. Não, existem decoradores que gostam de comprar com fulano. Isso, porque eu já ouvi muito falar, eu fui lá na TIS, mas o fulano estava ocupado, o outro que me atendeu, eu fiquei lá esperando, eu voltei depois. Tem isso, sim, mas o que a gente tenta fazer na loja obviamente que são pessoas diferentes, né? E obviamente vão ser atendimentos diferentes, né? Mas a gente tenta padronizar a questão da qualidade do atendimento, né? Então, identificação da necessidade, o que precisa. Então, tudo isso é uma coisa que a gente bate. Inclusive, hoje pela manhã eu tive uma reunião com todos, reforçando essa questão, né? Pode ser uma coincidência só, tipo, o novato tá atendendo você, né? Eu não sei. Sim, aí teve um que me atendeu, o Rogério, que eu não conhecia ele, mas eu coloquei o pé na loja, ele olhou pra mim e falou, Ronise, eu falei, gente, chegou no ponto de eu já chegar aqui. Provavelmente é pelo WhatsApp, né, que a sua foto tá lá. Aí ele falou, não, a sua foto tá lá. Eu falei, mas eu tô diferente na foto. Não, você tá igual, é você mesmo. Eu falei, então olha, tá. Legal. Então é bacana e o Rogério. Você sentiu especial Sim, chamado muito, pelo nome, não foi? Muito. Isso é importante. Isso é importante. O que acontece são etiquetas que eles têm lá no WhatsApp, mas é assim. Nós temos uma fila de espera, né? Lá no WhatsApp. Então, quem mandou primeiro vai ser atendido primeiro, obviamente. Mas, às vezes, a gente abre com 30 conversas. Então, eu vou demorar um pouquinho a chegar em você. Então, os meninos sentam ali. Aí, um abriu a primeira. Ele já coloca a etiqueta dele, porque é ele que abriu a conversa. Então, é ele que vai terminar aquele atendimento. Porque o que acontecia? Às vezes, o Rodolfo ia lá, respondia uma coisa. Aí, passava um pouquinho, voltava nesse cliente. Outra pessoa respondia, não tinha visto o que tinha falado antes. Aí... Para zerar isso, a gente colocou isso, uma regrinha como etiqueta. E aí, às vezes, porque ele viu a sua mensagem, porque às vezes você manda já para ir buscar só, né? A sua mercadoria. Algumas vezes. Você manda para separar. Então, aí vamos supor, você chegou lá só para buscar, ele já sabe que era você, então já é mais fácil, né? Mas não é nada não premeditado, tem essa não, tá? Não tem essa. Não, mas eu pensei que era premeditado pro lado do cliente, do meu colega que tá comprando. Entendi. Tipo assim, não, eu não quero que não ele quero me atenda aquele. porque ele é novo, eu quero aquele outro que eu já conheço ele. Porque eu já vi muitos falarem assim. Não, mas tem exemplo, tem algumas o Gustavo saiu agora, recentemente, né? Saiu até para empreender também. E aí ele era muito queridinho por alguns, o Gustavo entrou né? com a gente como menor aprendiz. Tadinho, e aí né? tem essa coisa. Justamente o Gustavo. Ele já falou o nome. Pois tem gente que falava, só quero o Gustavo para me atender. Exato. Mas enfim, daqui a pouco você pega outro de estimação. Não, mas é muito bacana. Como que vocês fazem com esses colaboradores quando eles chegam na loja, assim? Que nem o Rogério, que eu conversei com ele tá lá tem pouco tempo.
Aí ele falou, eu contei para ele que eu não lia o nome e às vezes eu ia pegar um azul petróleo, eu pegava o preto, chegava lá em casa estava errado. E eu mesma que peguei errado. Eu falava, gente, quantos anos eu trabalho e ainda erro até hoje. Aí ele, não, eu comecei a fazer isso aqui, mas eu não faço mais. Gente, eu achei ele muito atencioso, assim, prestou atenção em tudo. Quando eu fui falar nisso, tipo assim, eu fui com a farofa, ele já veio com a farinha. Não, eu já não faço isso mais, eu presto atenção. É porque quando o Rodolfo vai fazer a apresentação da loja, a gente já teve alguns casos assim, onde nós pegamos errado e onde o cliente pegou errado. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, não tem como esquecer. Então, quando nós vamos fazer aquela primeira apresentação da loja, mostrar, e é balão demais, e a gente fala, olha, calma que vocês vão pegar o ritmo. Só toma cuidado, porque a gente precisa que você leia o pacote. Então, se o cliente pedir para você um preto, não vai lá e imagina que aquele é um preto. Isso. Leia se é um preto, porque o verde musgo, o preto, o petróleo, eles são muito assim, se você olhar... Existe alguns direcionamentos que a gente passa, né? Exemplo, você está passando, o cliente pegou, você foi lá e pegou, e você está passando a compra, você olhou, é azul petróleo, você pergunta, é o azul petróleo mesmo que você quer? Também tem esse direcionamento. Tipo assim, 90% dos casos era o preto, você entendeu? Então isso já é um direcionamento nosso. Eu bato muito em cima disso e falo, gente, chegou azul petróleo, pergunta se é azul petróleo. Não passa só no caixa. Porque a maioria das vezes é preto. Então, igual eu falei, já aconteceu muito comigo. De eu chegar em casa e falar, mas não era isso que eu queria, eu mesmo que peguei. Pois é. E ajuda muito. Mas não deveria ter passado. Aí os meninos deveriam ter visto. Não vai brigar com ninguém, pelo amor de Deus. Olha, a Ronis levou um azul e não era azul. Não, eles não vão querer me atender mais. Imagina. Então, e falando sobre isso, já quero elogiar, né, o pessoal que trabalha na loja. Sempre são muito legais, muito educados. Gosto muito de ser atendida por eles. As minhas colegas, como eu já falei, também sempre elogiam todo mundo. Já chegou algum momento de algum cliente, até mãe, assim, vocês já tiveram algum problema sério com alguma coisa que vocês tiveram que resolver? Com atendimento? Com atendimento, com a loja, com os balões, com algum arranjo, se entregou, chegou lá, a pessoa viu alguma coisa, voltou? Assim que nós abrimos a loja, eu lembro que a gente ainda estava até na casa do Jardim Itaipu, que nós morávamos lá. Nós entregamos um arranjo para o cliente, na época era eu e o Jonathan só. Nós fizemos 2 arranjos, um era o número 30 e o outro era o arranjo de gás hélio. E aí a cliente foi, pediu para buscar e quem buscou foi outra pessoa e aí ela levou o arranjo e o número 30 ficou lá na loja. E aí ela mandou mensagem no WhatsApp meia-noite. Acho que foi um dos poucos casos que a gente não conseguiu resolver, na verdade. Porque ela falou, olha, não veio 30. E aí eu lembrei da cliente, eu falei, gente, mas estava cheio, a gente não viu e não sei o quê. Então aconteceu, nós devolvemos o dinheiro para ela. Nós tivemos um caso recente, onde nós postamos no Instagram algo falando justamente sobre atendimento. E a cliente foi, e a gente falando sobre o atendimento bom que nós temos, tal. Aí a cliente foi e respondeu assim, que pena que eu não tive essa experiência de atendimento bom. Isso acontece comigo também, com todo mundo. E aí nós estávamos numa festa na época. Não, estava no restaurante. Restaurante? Eu sei que nós estávamos fora, e aí o Rodolfo abriu na hora. E ele perguntou por quê. Aí ela falou assim, eu comprei um nome e veio tamanhos diferentes. Eu acho que era o tamanho, ou a letra era diferente. Era Laís, aí foi errado. E, enfim, né? Foi errado o pedido dela. E já tinha tempo, tá? Não foi algo... cerca de 4 ela meses. Não falou com a gente, ela não reclamou disso. Ela não reclamou. Só no dia que a gente postou sobre o atendimento que ela resolveu falar. Falei, quando que aconteceu? Ela foi no mês tal. Aí eu falei, peraí que eu vou achar sua venda. Aí no celular, eu entrei no sistema, busquei pelo valor aproximado ali, falei, achei, sua venda foi de tal, né? Você levou tal e tal coisa. Ela falou, foi isso mesmo. Eu falei, olha, quando acontecer assim, você pode nos procurar, tá? Eu peço desculpa e tudo mais pelo que aconteceu, me passa seu Pix. Aí ela falou, não, mas eu aproveitei tal e tal coisa. Eu falei, não, eu não quero saber que você aproveitou. Você foi na minha loja com uma expectativa para comprar tal coisa para o aniversário da sua filha e eu não te atendi com essa expectativa. Então, eu estou te devolvendo o valor integral. Aí eu mandei para ela falou, nossa, muito obrigado, eu não esperava esse retorno de vocês. Eu não esperava que eu ia ter esse atendimento. Pode deixar que vou fazer indicação e não sei o quê. Então, assim, a gente conseguiu reverter. Mas acontece, sabe, Ronis? O que eu falo. Esse final de semana aconteceu uma coisa assim, parecida de esquecimento. Eu pedi perdão, eu falei, olha, me desculpa porque ainda somos seres humanos. Isso. Ainda estamos... Aí você ainda está sendo atendido por ser humano, né? Então, o erro, ele infelizmente vai acontecer.
por mais que a gente tente mitigar esse erro, sabe? Mas às vezes não dá certo. Pode acontecer de dar errado. Então, eu te peço perdão e eu vou resolver assim, assim, assado. Então, eu procuro resolver. Eu não dou... exemplo, como acontece, você vai reclamar num lugar... Você justifica. Não há justificativa. Pra gente não tem justificativa, sabe? Então, eu tenho que resolver. Se eu der conta de resolver naquela hora, eu vou lá e vou resolver. Independente de onde eu esteja. E aconteceu comigo, sábado. A guirlanda caiu, a cliente não falou nada. Ela foi falar para mim no domingo, depois que a festa acabou, que a festa tinha sido no sábado. Eu falei, por que você não me disse? Não, eu falei para ela, nossa, eu estou muito triste agora, porque eu teria voltado na mesma hora e teria colocado. A gente fica triste. Mas a pessoa, às vezes, pensa que eu não iria voltar, igual você falou. Ou acharia ruim em falar para você, né? Em falar o que aconteceu, mas acontece. O Rodolfo fala muito disso, de falta de comunicação. Tem medo de se comunicar. Não tem que ter medo. Fala o que dá pra gente amenizar de problema, a gente tenta. A única coisa que tem pra se resolver é conversando, Nisso. Não tem outro jeito. Não tem. Não adianta se assim... Você não vai adivinhar, não vai ter uma bola de cristal. Exemplo, você tá lá com raiva de mim e aí eu sem saber que você tá com raiva de mim. E como é que eu vou resolver isso? Eu não tenho como resolver. Você nem sabe o que eu tô pensando. Eu nem sei, exatamente. É verdade. Então, fulano, aconteceu isso assim assado. Opa, então me perdoe, vamos resolver assim assado. Pronto. Isso. Resolve. Aí eu falei pra ela, não, da próxima vez você me fala que a gente vai aí. Aí podia ter falado na mesma hora que a gente tinha voltado. Silzia, vamos lá. Eu quero que você deixe uma mensagem encorajadora para aqueles que vão começar ou que já estão na área, que estão pensando em desistir. Aqueles que pensam assim, eu não dou conta disso mais, quero desistir. O que você tem para falar para essas pessoas? Esse sentimento de desistência, né, ele caminha com o ser humano, né? Às vezes a gente acorda bem, no meio da tarde acontece alguma coisinha que faz a gente pensar, não quero mais. Primeira coisa, a gente se apegar realmente em Deus. Eu e o Rodolfo, a gente nunca pensou em desistir. Quando nós entramos de cabeça. E essa palavra não faz parte do nosso vocabulário. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é não desista, não desista de você. Se esse sonho brotou no seu coração de alguma forma, ele não está aí por acaso, né? Ele não veio por acaso. Então, faça valer a pena. Faça por você, não tem ninguém mais que vai fazer por você. Eu costumo falar muito isso. É um sonho nosso, mas se um estiver mais ou menos, às vezes pode, né, pender para um lado negativo. Então, nós temos um ao outro para se motivar. Tem gente que não tem, então vai junto, coloca nas mãos de Deus. Essa palavra não tem que fazer parte do seu vocabulário. Às vezes a gente está um pouquinho, né? É normal a gente se sentir desvalorizado. Uma palavra que às vezes a gente não estava esperando que uma pessoa trouxe, que veio e te deixou mal, te deixou para baixo. As pessoas não têm que ditar o seu futuro, não têm que ditar o seu sonho. Só você sabe daquilo que você é capaz, só você e Deus. Então, vá em frente, independente da área que você está atuando, se é em balões, se é em outra profissão. O nosso sonho, ele não vai ser vivido e não vai ser realizado por mais ninguém sem ser a gente. Então, eu tenho uma prática de colocar, né? Você tem aquele sonho que está te fazendo, às vezes, desistir dele, coloca ele pregado do lado no espelho onde você acorda e escova o dente. Vai lá no banheiro e escova o dente. Então, você vai visualizar aquilo ali. O que eu fiz hoje ou o que eu fiz ontem que não está de acordo com aquele sonho? Está me deixando mais afastado daquele sonho? Então, eu não vou fazer mais. Está me deixando mais próximo? Então, é isso que eu tenho que fazer. Então, tente fazer coisas, tente analisar o seu dia anterior para que no dia posterior você faça coisas que te deixem mais próximos daquele sonho e não mais afastados. Então, tenha aquele sonho pregado na parede, em todos os cantos da sua casa, para a gente não esquecer, né? Às vezes a gente tem aquele sonho e a gente esquece dele, a gente deixa ele guardadinho. Então, eu acho que é isso, não desista de você. Hoje, quem tem que fazer
por você, é só você mesmo. Então, tem pessoas para te ajudar. Eu tenho certeza que tem pessoas para te ajudar. Se não tem Deus para te dar a mão. Mas eu tenho certeza que você fazendo essa análise de você, do que eu posso melhorar em mim, o que eu posso fazer que está me deixando mais perto do meu sonho, eu vou fazer. E aquilo que está me afastando, eu vou deixar de fazer e lutar. Lutar até eu conseguir atingir e eu sentir no coração aquela realização de estar no caminho certo. Enquanto não chegar nessa etapa de estar no caminho certo, não pare de lutar. Amém, obrigada. Eu perguntei pra mim. Então, por favor, como assim? Não desista. Não vou não. De forma alguma. Não. Eu sei que vocês são cristãos, eu também sou. E a gente sabe de algumas dificuldades aí de ser cristão. Não é tão simples igual as pessoas pensam. Rodolfo, eu queria que você deixasse uma palavra pra gente sobre Deus, sobre algo que Deus colocar aí no seu coração. Pessoal, para quem não sabe, o Rodolfo também canta. Eu já vi alguns vídeos dele na igreja cantando. Na verdade, ele louva, né? Ele não canta. Então, ele louva muito bem. Se quiser louvar também, você fica aí, escolha, ou fale, ou cante. No curso passado, ele quase me matou. Ela fez isso durante o curso, sem avisar. Então, pensa. Essas mulheres doidas aí, vai aparecer outra depois de mim. Então, tem um versículo que eu gosto muito, é Colossenses 3,17. Né? Ele fala assim, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Né? Então, o que fala aqui? De gratidão. Né? Tudo que você for fazer, tudo. Seja através das palavras que você diz, seja através de ação que você vai fazer, dê graça. Porque eu costumo falar assim que tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus, certo? Então, se aquela coisa está acontecendo, independente se para você é ruim ou não, dê graça, né? Acontece, né? Muitas vezes assim. Uma vez a gente estava saindo, às vezes eu parei, na verdade, na porta da casa da minha mãe e a bateria acabou do carro. Fui bater. Aí você já dá aquela frustração, né? Nossa, mas não sei o quê, que não sei o quê. Só que a gente ia viajar na outra semana. E se essa bateria acaba no meio da estrada, eu parando para abastecer? Né? Então, em tudo dai graça. Né? Então, esse versículo fala muito comigo por isso. Né? Então, você que às vezes não está conseguindo enxergar o desenrolar da coisa, né? Talvez seja um pouco de falta de gratidão. Que Deus se alegra com a nossa gratidão, independente da situação. Então, é basicamente isso. Verdade, muito boa mesmo. Obrigado pela palavra. E agora, a última pergunta e não menos importante. Tchan, 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 tchan. Estão curiosos? Claro. Então, vamos lá. Eu quero que os dois respondam. Primeiro, Rodolfo. Rodolfo, por que tem que ter balão? Eu respondi, né? Respondi mais cedo, né? De novo. Porque o balão, ele traz a importância de uma festa, né? Ele remete a uma festa, ele remete a uma celebração. Tem que ter balão porque o balão hoje ele é sinal de alegria, ele é sinal de comemoração, né? E para quem viveu, eu estava conversando com a minha família essa semana, a gente pode falar que a gente passou por uma pandemia, né? Olha que loucura, né? Meu filho, meu neto, eu passei por uma pandemia onde as pessoas não saíam de casa. Isso é forte mesmo. E o balão, ele... As pessoas precisam entender nisso, que a comemoração, ela é extremamente importante, porque a gente está celebrando a vida, né? Então, o balão faz parte disso. Tem que ter balão porque remete à alegria, remete à celebração. Quando você virar lá na frente e falar, nossa, eu passei por uma pandemia, onde as pessoas não saíram de casa, trancado. E aí você tem que dar valor à comemoração, você tem que dar valor à celebração. E o balão está aí, é símbolo, sempre foi símbolo de comemoração, sempre foi símbolo de festejar. Então, tem que ter balão por isso, porque a gente passou por esse processo. E a gente não sabe como é que vai ser amanhã.
A gente não sabe que outros vírus virão, a gente não tem noção disso, do que o mundo vai virar, né? E 5 anos é assim, ó. É um tapa. 10 anos é assim, ó. É um tapa. Então, por isso tem que ter balão. Comemore, festeje, celebre. Esteja mais tempo com a sua família. E eu preciso falar mais nada não, né? Precisa. Porque, por favor, tem que ter balão, porque por causa de tudo isso. Tem que ter balão, porque eu ia falar isso, assim, o balão é símbolo de festa desde quando eu me entendo por gente. O balão é símbolo de festa. Desde quando a minha mãe soprava na boca, Na ia lá pra boca. cantar parabéns pra mim. Então ele é um símbolo, e ele é um símbolo que a criança, ela sai com um arco nas costas da festa quando finaliza. A criança, quando você vê, nós tivemos a experiência de fazer a primeira festa do meu filho agora desse ano, de 5 anos. E quando ele chegou e olhou para os balões, porque tinha balão do início ao fim, né? Que eu tenho que ter balão. E aí eu fiz uma entrada de balões, a mesa de balões tinha só balões. E ele olhava assim, mamãe, mamãe, e vê aquela alegria dele. Ele olhou a mesa, mas os balões fizeram toda a diferença. Tem que ter balões porque eu tenho certeza, por experiência e por ver, que o balão tira da gente aquele sorriso que às vezes não estava preparado nem para sair. O balão, ele traz tanta alegria que às vezes a gente olha para aquilo, olha para um polvo gigante, olha para... que a gente não imagina que é tudo de balão, e é tudo de balão, né? Tudo de balão. Então, quando a gente olha para uma escultura, olha para aquele, né, para aquele monumento maravilhoso, Verdade. E a gente sente uma alegria diferente. Então, ele traz alegria, ele traz paz, ele traz realização. Então, tem que ter balão na sua festa, porque ele é a marca registrada de celebração, de alegria, de emoção e disso tudo. É isso, pessoal. Eu amei estar aqui conversando com a Silzia e com o Rodolfo. Por mim, a gente iria conversando mais, né? Fala, tinha mais coisas aqui, mas enfim. Eu espero que essa conversa chegue a muitas pessoas mesmo, que várias pessoas sejam impactadas por essa história, pela história dessa empresa, pela história, toda a história, triste, feliz, porque a palavra fala para nós, né? Que há dias de sorrir, há dias de chorar, mas a vitória é sempre da gente, a gente sempre vence e a vitória sempre chega. Muito obrigada a vocês por ter estado aqui hoje com a gente, né, no podcast Ter que Ter Balão. Pessoal, quiser me seguir, o meu Instagram é @_itsbalões. Aí o Instagram de vocês? @tizebalões, tize com Y, TIZY, balões. O telefone, Silzia? 629-9980-0099. Isso aí. E o fixo, 3256-7461. Isso. Endereço também? O endereço físico, a Avenida C15, no número 159, setor sudoeste. Ok, quem não conhece, está conhecendo agora. Então tem que ir lá, tem que ter balão e tem que ir lá na Tiz comprar um balão. Tiz Balões. Verdade. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Anísio, pelo convite. Muito obrigada. A gratidão é toda nossa, viu?